Vamos pegar um elevador aqui já fazendo uma panorâmica para o nosso voo. Bela imagem, né? Show de bola. Bom pessoal, estou aqui hoje a Perimetral Norte novo. Vim fazer mais um voozinho aqui. O último que eu fiz foi nessa região aqui. Só que hoje eu quero fazer um voo diferente. Vamos picar a mula aqui junto com a Perimetral Norte acompanhando esses carros. Eu quero ir na Vila Cristina em cima. O que eu vou fazer lá? Tem uma torre de internet lá, de telefone. O pessoal fala que dá interferência, né, no drone, principalmente o Phantom 4. O pessoal fala que o Phantom 4 é danado para dar interferência no sinal. Eu quero lá fazer um voozinho sobre ela. Vamos lá experimentar o cortar por dentro aqui, encurtar o caminho, pra gente ver se vai dar interferência mesmo. Aí hoje aí, pessoal, a gente vai fazer um misturado de voo aqui, mais alto, baixo, para a gente tá fazendo nosso voo. Então assim, é uma região que eu não conheço, fiz um voo, aquele dia foi diferente, e aqui, devido a essa cidade, tem muito fio, né? Então a gente tem que ficar muito cauteloso com isso daí. Vamos dar uma baixadinha aqui. Eu tô meio contra o sol aí contra o sol é complicado para ver fio, né? Vamos dar uma passada também aqui, essas árvores aqui, eu já tô vendo a torre na frente logo aí, ó. Aí tem umas pequenas, eu não passei perto dela, eu não sei se elas têm cabeamento externo prendendo elas no chão, então eu vou mais devagar pra gente, de uma vez, ficar mais seguro, né? Porque o fio, quando você vê, tá em cima, não tem como. Aí tem uma mais pequena aqui, ó, já tô vendo o fio do lado aí, ó. Viu o fiozinho, ó, fica praticamente invisível o cabo de sustentação dela. A outra que eu quero ver é aquela dali, ó. Aí vou fazer essa experiência para ver e depois de continuidade do voo passar para vocês outra experiência que eu fiz semana passada. É conhecimento que a gente vai aprender, né? Vi no YouTube alguns canais aí, então a gente quer tá pegando experiência. Aí tô rodeando ela aqui e fazendo um tornozinho nela, não teve interferência nenhuma. Ela parece que mais é de internet, ela tá colocada aqui no alto aqui da Vila Cristina. Agora abaixa aí a direita perimetral, vou dar uma aproximada nela aqui para ver, botar o drone bem perto para ver se vai dar alguma interferência. Até agora nada. Um para-raio em cima dela aí. Ela é bem alta, eu creio que ela deve dar assim uns 40 metros de altura ou mais. A extensão dela aí, tá vendo? O sinal tá trincando, 100% de sinal. Eu tô aqui já 730 metros dela aqui. O sinal tá trincando. Vou posicionar o drone cá em cima dela, bem em cima dela agora para ver o que acontece. Ele aí, o retorno dele tá ativado, é demorado para voltar para casa, tá a 80 metros de altura. Então eu creio assim que se ele der interferência e perder contato com qualquer coisa, ele volta para onde eu tô. Aí eu tô ficando bem em cima dela, o sinal tá beleza, beleza mesmo. Aí ó. Pessoal de torre assim pode arrumar drone para fiscalizar. Ó. Aí que mais. Em cima. Deu interferência nenhuma. Tirei minha dúvida. Bom, que agora vamos dar uma picada na mula aqui por cima, fazer mais alto aqui, porque a cidade não tem muito o que mostrar. Eu quero ir lá no córrego, lá da frente do outro lado. Aqui à esquerda aí é a Vila Cristina e minha direita é o Residencial Hugo. Aí, pessoal, eu tava falando assim a questão de outra experiência que eu fiz semana passada, é o seguinte, eu já vi um bocado de canal aí, o pessoal gravando muito aquele óculos da Samsung, o GVR, e eu tinha assim uma vontade imensa de testar ele. Aí semana passada eu comprei um, achei um meio barato aí e comprei. E eu fiquei totalmente decepcionado com aquele óculos. Eu vou dizer por quê. O meu ele é o VR Box comum, né? Aí quando ele vem normal, ele vem com aquelas lentes de acrílico. Eu tirei elas e coloquei umas lentes que eu vi no canal do Wesley Correia, aqui de Cocalzinho, Goiás. Rapaz, o óculos que eu montei é 100 vezes melhor do que o Samsung. Eu não gostei de jeito nenhum, um trabalho danado para adaptar ele pro telefone. E não gostei, a nitidez dele perde longe pro óculos montado.
Aí o Wesley já fez um review de outras lentes lá, dizendo que ainda é melhor do que as primeiras. Quando eu tiver a oportunidade, eu quero comprar um par para me testar. Mas o que eu montei primeiro, assim, a nitidez das imagens dele é mil vezes melhor do que o do Samsung. Eu não gostei. O pessoal aí no YouTube tem uns canais aí que o pessoal tava gravando muito, eu não gostei. Aqui, ó, o que é o drone? A gente, por terra, a gente não vê essa represa. Vamos dar uma chegadinha nela lá. Ela tá atrás aqui da Vila Cristina, já do outro lado da região noroeste goiana. E é grandinho que só. Deve ser bom para dar um peixinho, né? Afastado assim deve ser reserva. Eu não conheço esse local aqui, mas deve ser reserva. Ali, eu tô vendo o lugar que o pessoal vai para pescar ou para banhar. Tá vendo lá? Pra dar uma baixadinha lá. Deixa eu fazer uma coisa meio de doida aqui. Eu tô longe tô aqui quase 2 km do controle. Eu vou dar uma baixada aqui até ele perder o sinal. Aqui eu tô usando o defletor, mas tem muita erva na minha frente de onde eu tô, então ele até quando eu estou abaixando aqui. Ele começou a granular a imagem. Vamos descer um pouquinho para ver, vamos ver. Opa, apagou. Deixa eu ver se subo para recuperar o sinal. Opa, deu recuperado, agora recuperou. Eu já estou em sinal negativo de onde eu estava, tá vendo? Eu estou lá pelo alto para lá, tanto de coisa que tinha na minha frente aí, ó. Eu vi um gado aqui, vou dar passada em cima desses gado aqui. Gado Nelore branquinho, né? Bonito o gado Nelore. Principalmente nessa época de chuva agora, limpa o pelo, fica com o pelo limpinho, branquinho, olha a coisa mais linda. Vamos dar uma baixada aqui para ver se eles estranham o drone. Tem animal que vai para cima, né? Agora tem animal que faz correr. Nosso amigo Vinícius Nemer, ele tem dos drone, ele já fez uns vídeos aí que tem uma vaca lá, parece que é implicada com o drone dele. Toda vez que ele vai voar, ela vai em cima. Essa daí não foi, não. E vamos deixar ele aqui, vamos caçar coisa mais interessante aí. Eu acho bom estar voando baixo assim, pra gente ver se acha alguma coisa pra gente estar observando. Eu quero seguir o leito desse córrego aí até lá na Avenida Euricuiana, do outro lado ali. Vai dar uma extensão, acho que de uns 800 metros, 1 quilômetro. Pra ver se a gente acha alguma coisa interessante. E aí, já estamos chegando no córrego aqui, ó. Voando baixinho aqui. Como eu falei, é um voo misturado, né? Voo alto, voo baixo. Aqui é mais tranquilo, a gente sabe que não tem perigo de fio. Mas eu vou andar com o gimbal mais alto um pouco para tá pegando. Que quando você conhece, você sabe. Você faz extensão aí, você pode baixar o gimbal e pegar o que tem embaixo, né? Mas como eu não conheço o local onde baixa assim, você tem que estar meio atento. Vai que do nada aparece um fio aí, você tá olhando muito para baixo. Opa, o que é aquilo lá? Deixa eu ver ali. É um animal. Deixa eu dar uma baixada aqui para ver. Ah, é um cabrito. Pai, tá dentro da água ali, caçando o quê, né? Vamos deixar ali e vamos seguir nosso voo pra cá. Vamos seguir pra frente aqui. Eu já tô bem escondido onde eu tô lá também. Aqui até é baixo e eu tô em área de morro, então tem um bocado de árvore na minha frente. Mas eu particularmente eu gosto de voar com o defletor por causa disso aí. O defletor ele fortalece muito o sinal. Isso aqui, se fosse sem o defletor, eu já tinha perdido o sinal, ó. Enquanto que ele na telemetria aqui, ele tá marcando 95%, 97%. Beleza, beleza. Eu tô aqui 1 km e pouco do controle. Só que eu tô mais pra frente aqui, eu vou largar ali e vou seguir a esquerda. Eu tô lá em cima, lá na frente cheia da tela, e vamos virar pra aqui. Aqui à direita aqui tá o residencial Guararema. Vamos dar uma baixadinha no leito aqui pra gente ver se tem alguma coisa interessante. E aqui à direita aí, o residencial Guararema. Eu nunca passei nesse setor aqui, viu? Aí, ó, tá vendo? A avenida Cortanão, os carros descendo. Aqui, ó, você vê a diferença. Eu tô aqui, pela a visão do óculos aqui, eu devo estar aí uns 15 metros do solo. E da onde eu tô, eu já tô 10 metros negativo. Eu tô no alto morro. Aí como tem árvore na minha frente lá, eu tô sem contato nenhum assim visual com o drone. Aqui, o outro vídeo que eu fiz, eu passei aqui, ó. Deixa eu descer bem no leito do córrego aqui para aparecer se ele vai cortar o sinal de novo. Quando você tá voando, eu já vi que não tem nada para se ele perder sinal, subir e bater.
Aí, ó. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não deu interferência até agora, nadinha. Não perdeu o sinal. Aí, ó. Show de bola, não perdeu o sinal de jeito nenhum, tá vendo? Aí, tô no meio do mato, mato mesmo. É encabular, né? Uma cidade do tamanho da cidade de Goiânia, se encontrar área verde de tipo. Aqui parece interior mesmo. Aí vamos dar uma seguida aqui, logo à frente ali já tá vendo Euricomiana, já tá Viana. Já tá chegando perto do Shopping Passeio das Águas. Esses córregos aqui, quando chove, enche demais, muita enxurrada, né? A cidade grande tem isso, é muito concreto. Quando chove, a terra não absorve a água. Você vê assim, quando tá sem enxurrada, o córrego é pequenininho, mas esse aqui, quando chove, ele custa caber a água dele na ponte, logo na frente aí, ó. Essas casas do fundo aqui fica quase tudo alagada. Aí tá vendo a ponte? Ele custa caber água aí, ó, quando vem enchente forte. Vamos dar uma cortadinha aqui por cima dessa chácara aqui. Tem muita mangueira na frente ali, ó. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Aí vamos passar por cima aqui. Aí é uma chácara, parece que particular, não é de evento não. Eu acho bonito isso aqui. Você passa aqui, época de manga tá carregadinho esses pés de manga aí, ó. E a sede dela é mais em cima aqui. Bonito isso aqui, ó. É meu sonho morar numa chácara dessa dentro da cidade de Goiânia. Aí você tá na roça, literalmente, ó. Você tá morando dentro de uma metrópole, de uma capital, e tá na roça ao mesmo tempo. Olha que tranquilidade você passando um domingão aí, ó. Lembrando que hoje é domingo, né? Tô voando no domingo, porque eu sempre gosto de fazer meus voos domingo para não ter tanta gente. Aí a frente é experimentar, ó, experimentar mesmo de semana, carro aí, assim, é coisa de louco, é um atrás do outro. Aí domingo é mais tranquilo. Vamos dar uma cortada aqui por cima desses galpões, a gente tá dando uma observada aqui. E, que eu acho que mais aqui é mecânica de automóvel que tem aí. Eu tô lá em cima, aí eu passar meio rápido aqui nesses tetos de zinco aí, pegou da interferência no drone. Sempre o pessoal fala que dá. A garagem de ônibus aqui, ó. Aí, ó, domingão, tudo parado, tá vendo? Você não vê ninguém, tranquilo pra voar. Isso aqui meio de semana é um movimento maluco. Aqui, mais garagem aqui. Aqui já tá parecendo tipo ferro velho, ó. Tem muito tem velho largado aí. Aí, ó, só maquinário velho agora. Logo na frente aqui, ó, uns ônibus velho desmanchado. Trator velho desmanchado aí, que já tá parecendo ferro velho mesmo. Na viradinha, dá uma observada. Aí, tá vendo? Ônibus desmanchado. Pessoal, lembrando aí, ó, quem gostar dos vídeos aí, dá um like pra gente aí. Se quiser se inscrever no canal, pode se inscrever. Fica à vontade aí pelo Gel criticar. Aí, como eu já tenho falado e falo todo vídeo, eu tenho um canal não gosto para ter profissional, minha é filmagem amadora mesmo, porque eu sou amador, não sou profissional. Sempre gosto de estar fazendo voozinho. Eu acho bom essas imagens de drone, assim, você tá descobrindo as coisas, igual aquela represa lá mesmo, a gente, por terra, a gente nunca descobriu um trem daquele ali. E por alto você vê, beleza, né? Olha que as imagens mais bonitas. Assim, uma coisa simples se torna bonita ao mesmo tempo. O drone ele tem essa capacidade de captar essas imagens. Aí, tá vendo onde eu tô aí, ó? Fiz o voo todinho dessa aí da beira da Pimental aí, ó. Voei 2 km em linha reta aí, depois voei mais um pro lado. Então, se for fazer o trajeto que eu fiz com o drone aí, eu voei uns 6, 7 km na tranquilidade. Fica com Deus aí. Um abraço aí pra todo mundo, gente. Obrigado por estar vendo o vídeo. Fica com Deus. Tchau.